Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista, essa série especial que a gente está fazendo de entrevista com os vereadores eleitos para esse mandato. Hoje, a nossa convidada é a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. A gente recebe a vereadora aqui. Obrigada pela sua presença virtual, não é, vereadora? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Renata, a você e a todos os telespectadores da programação Ponto de Vista. Vereadora, a gente começa falando, né, da sua história antes de ser vereadora, né? A senhora, você é de Guarulhos ou é de outra cidade? Então, na verdade, eu sou de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Eu vim para Guarulhos com 3 anos de idade e uma cidade que tem muito acolhimento, nos acolheu e nós moramos durante a vida toda no bairro de Cidade Soberana, que é uma região bem periférica aqui de Guarulhos. Então, com 3 anos, naturalmente, veio com a sua família, né, para a cidade. Sim. A sua família já era uma família engajada nessa questão política, em questão de trabalhos sociais? Como é que é essa família que veio junto com você para Guarulhos? Na verdade, minha família não era engajada em trabalhos sociais, porque eu até brinco que o primeiro trabalho social teria que ser feito dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Eu sou a mais nova de 9 filhos. Então, pernambucanos desbravadores, com uma vida bastante sofrida, o que alavancou a nossa vinda para Guarulhos foi a perda do meu irmão mais velho de acidente de carro, de uma maneira muito trágica. Era um caminho que nós tínhamos que fazer todos os dias para poder vender na feira tudo que produzíamos durante a semana, tudo que colhíamos. E aí decidimos vir a Guarulhos para Guarulhos para tentar virar um pouco dessa história. E no bairro de Cidade Soberana nós continuamos plantando, colhendo, vendendo para os bairros mais próximos, de uma maneira logística totalmente arcaica, porque naquela época você não tinha tanto subsídio, então nós colocávamos em carrinho de mão, íamos vender na região de São João, do Lenice, e o trabalho voluntário começa de verdade social na minha vida aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, como, vereadora? Como é que começou esse trabalho? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Guarulhos, e nessa igreja havia um grupo de missionários que atuava com uma casa de menores abandonados na região do Micaíl e do Primavera. E as igrejas costumam sempre se visitar, sempre alguém que é de uma igreja acaba visitando a outra nos finais de semana. E em uma dessas visitas eu conheci a presidente da casa e me prontifiquei, pedi para conhecer aos 14 anos, eu não tinha nem idade para estar lá. E fui ficando, e às vezes pedia para minha mãe para que deixasse eu ir com eles, e eles se responsabilizavam em me trazer. E mesmo aos 14, 15 anos, eu ajudava a dar banho nas crianças, eu ajudava a lavar a louça, e fiquei bastante tempo lá, até os meus 21 anos de idade, eu participei bastante, foi quando eu ingressei antes na faculdade, né, no curso superior eu ingressei um pouquinho antes, mas foi o tempo que eu determinei para poder ficar por lá. A sua formação, você comentou que ingressou antes da faculdade, a sua formação é em? Na verdade, eu fiz o técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo, no Cefet, que hoje já tem curso, na época não tinha cursos superiores, então eu fiz o técnico na área de mecânica, onde eu atuei nos últimos 13 anos da minha vida na indústria automotiva. Depois eu fiz logística e hoje eu sou graduanda em filosofia e teologia. Mudou de áreas. Na verdade, eu tenho uma paixão muito grande pela leitura, né? E nesse momento eu decidi fazer alguma coisa que estivesse além da questão do trabalho, mas alguma coisa que satisfizesse as minhas buscas pessoais. É intromissão minha perguntar sobre essas buscas pessoais, elas têm a ver, inclusive, com esse seu projeto de estar vereadora? Não, nenhuma intromissão. Na verdade, aos finais de semana e durante a semana, eu ministro muito nas igrejas, em todas as igrejas. E eu acredito muito que o poder da fala, ele nos leva a mudar até a vida de outras pessoas quando elas te ouvem. Porém, a verdade, quando alguém está falando, ela é muito fácil de se perceber. E a verdade só vem por conhecimento e convicções. Então, eu tenho, me formando em teologia e filosofia, há uma abordagem muito grande sobre a questão humana, sobre o relacionamento humano, sobre a sociedade, sobre esse todo, que às vezes a gente fica preocupado só com a esfera onde nós estamos. E para a Vanessa, o melhor projeto, não só em se tratando de política,
mas se tratando de ser humano, de estar numa sociedade em evolução, é conseguir construir pontes com todas as pessoas. E isso é possível se você conhecer na íntegra o que é o relacionamento com o ser humano. Isso me ajuda muito no dia a dia. Vereadora, o seu próprio nome parlamentar remete aqui, a quem não sabe ainda, a senhora é esposa do vice-prefeito, professor Jesus. Foi por aí que começou o seu interesse também pela política? Você o incentivou, ele te incentivou, vocês foram juntos? Como é que é essa relação de vocês, enquanto casal, com a política? Então, na realidade, nós tivemos um encontro, eu acho que de almas lá atrás, viu? Porque o professor Jesus, ele também foi voluntário nessa casa. Mas como nós temos uma diferença mais ou menos de uns 10, 11 anos de idade, e eu ainda era muito menina e ele já era um rapaz. Então, eu percebia a presença dele lá, mas eu era muito menina e não havia as intenções que hoje os adolescentes já despertam um pelos outros, não tem nada a ver. Eu ouvia como alguém que participava, ele era tesoureiro da época lá, secretário na casa, não lembro muito bem, e depois de 10 anos, ele retornou ao bairro de Cidade Soberana num momento específico, não que ele não fosse lá durante esse período, mas em um dos seus retornos ao bairro, ele acabou indo na minha igreja. E lá nós lembramos de um tempo, eu conheço você de algum lugar, e a gente lembrou desse tempo, e eu percebi que ele ainda continuava atuando em trabalhos voluntários, e eu também, só que de uma outra maneira. E o fato de me chamar Vanessa de Jesus é porque em todo lugar, quando as pessoas falam, Vanessa, alguém pergunta, quem? A Vanessa do Jesus? Então, foi por isso que ficou Vanessa de Jesus, não por um viés político, mas porque todo mundo que me chama, até no celular, quem é? A Vanessa do Jesus. E aí ficou assim, Vanessa de Jesus. A gente tem essas referências, né? A gente é do filho, o filho é nosso, o marido, e assim, Exatamente, acho que exatamente. é uma coisa bem A gente comum. acha que é proposital, não por causa do período de campanha, mas quem convive comigo, porque as pessoas que estão fora da igreja conhecem menos a Vanessa. Não diria que não conhecem, porque quando você perguntou como foi esse incentivo, nós temos um centro cultural. Esse centro cultural ele existe aproximadamente já há 10 anos. E nós contamos com a ajuda de pessoas que querem mudar a realidade de onde vive, de onde mora. Esse é o nosso maior objetivo político. Alguém que sai de uma periferia, que conhece as necessidades das crianças, que conhece a necessidade de coisas básicas que podem trazer melhor qualidade de vida, mas que ainda está muito distante por conta da questão educacional, do conhecimento. Nós temos talvez oportunidade, fala falta oportunidade, na verdade há oportunidade, mas até mesmo para oportunidade, você precisa de ferramentas. Não adianta alguém virar para você e falar, está aqui um carro, e daí sem combustível para você. Não vai resolver, você tem um carro, mas não tem um combustível. E durante esse período eu vim trabalhando todos esses anos com ele, administrando a parte social que ele vem desenvolvendo na cidade, especialmente no bairro de Jardim Maria Diz, Santos Dumont, região mediações do Lira, e no Taboão, na Praça 8. Hoje nós atendemos cerca de 700 pessoas mensalmente nesse projeto. Esse projeto é um projeto que capacita pessoas, é isso? Esse projeto é um projeto que tem atendimento psicológico para mulheres que vêm de violência doméstica, situações de abuso sexual, que às vezes a pessoa não consegue fazer essa denúncia, porque psicologicamente está muito abalado. Nós fazemos essa triagem. Todo esse trabalho é feito com mão de obra, doação dessa mão de obra voluntária. Uma ou outra situação que nós nos reunimos e ajudamos com o combustível desse profissional, porque a intenção também é fazê-los entender que fora do seu horário de trabalho, fora das suas atividades, nós podemos colocar as mãos, porque eu acredito muito no poder público, mas dando as mãos para a população. As duas esferas se trabalharem de maneira separada, você tem, por exemplo, a limpeza da praça, mas não tem a manutenção, porque o próprio munícipe vai lá e joga o lixo. Você tem um atendimento, mas você precisa de pessoas que consigam ajudar essa engrenagem a girar. E lá nós temos atendimento psicológico, nós temos um trabalho com Zumba que atende mulheres, nós temos aula de inglês, de espanhol, curso preparatório para concurso que tem bons e excelentes professores que dão aula nos colégios até do estado em particular e se propuseram, Vanessa, eu quero te ajudar. Então, e essa capacitação profissional em algumas áreas a gente tem feito. Nesse momento, eu estou implementando alguns cursos na área de gastronomia, confeitaria, até para incentivar essas mulheres que vêm de violência doméstica a gerar a sua primeira renda.
Tá certo. Se nós falarmos, eu já até comentei aqui com alguns outros vereadores, em outras oportunidades também, alguns vereadores não gostam de falar de bandeira, né? Ah, eu não tenho nenhuma bandeira. Se a senhora tivesse que definir isso na sua, e já deve ter definido aí na sua carreira política, existem bandeiras que a senhora defende ou não? Na grande realidade, as pessoas enxergam a Vanessa como candidata dos evangélicos. A igreja onde eu nasci, é lógico que construiu em mim, além dos princípios e valores que os meus pais nos ajudaram a construir, porque a primeira consolidação de princípio e valor é na casa, é no lar, a igreja tem feito essa manutenção no dia a dia, e eu acredito muito no pensamento da igreja para a minha vida. Porém, o vereador, ele legisla para todos. Em se tratando de bandeiras, hoje o meu grande desafio é ajudar todas as mulheres que passarem nosso caminho e aquelas que eu não consegui encontrar pessoalmente, mas através de projeto, que essa mulher tenha uma maior inserção, que a igualdade de gênero ela se faça presente. Nós tivemos na eleição de 2012 apenas 2 mulheres eleitas na Câmara de Guarulhos. 2016, 4 mulheres. Agora nós temos 6 mulheres. Esse número precisa aumentar. Nós percebemos que há um certo preconceito até mesmo no meio, de que quando a mulher se posiciona, de que quando a mulher fala, talvez alguém pensasse que ela deveria se calar. Então, a gente precisa, nós temos mulheres competentes em todas as áreas e precisamos também despertar essa competência em outras que, de repente, não se sentem tão habilitadas e capazes. Todos nós somos capazes de chegar onde quer que queiramos. Fernando Pessoa dizia, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu acho que é nisso que a gente precisa acreditar. Tá certo. Com relação à expectativa para esse mandato, a gente vive um momento difícil no país, de forma geral, enfim, por conta da pandemia e tudo que ela vai trazer ainda de consequência para a gente na parte econômica e em tantas outras. Qual a sua expectativa para o mandato e para a cidade nos próximos anos? Olha, eu estou aqui, de verdade, para somar com a população de Guarulhos. Eu não, o tempo vai passar e nós vamos poder perceber muitas coisas de que a política ela é muito nobre. Infelizmente hoje em dia está muito deturpado e o vereador, o deputado, o senador, seja lá qual for, nós temos caído num descrédito muito grande. Pelas ações de uma ou outra pessoa ajuda-se o grupo de maneira total. Mas em se tratando das minhas expectativas, eu tenho colocado objetivos próprios. Quais são os meus objetivos como vereador? Realizar todos os atendimentos, ir às vistorias, solicitar ao executivo que nos ajude, desde coisas que vão de saneamento básico até educação, porque é a ferramenta que muda o mundo. Em relação à economia, nós temos tentado, no dia a dia, como eu acabei de falar, buscar saída para pessoas que estão saindo do mercado de trabalho de uma maneira tão complicada, pessoas que estão numa vida muito difícil. Nós precisamos gerar outras alternativas. No meu projeto pessoal, o que eu tento hoje é gerar alternativas. E em se tratando de uma coisa mais macro, apoiar a economia da cidade para fomentar esse mercado de todas as maneiras possíveis, sem gerar qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de paradigma, porque os interesses próprios não podem reinar, eles precisam ser deixados de lado. Nós fomos instituídos para ser guardião do povo, e as pessoas esperam de nós decisões e atitudes sensatas. Além disso, torcendo muito para o Brasil sair dessa situação difícil. Nós ficamos muito felizes porque essa semana nós recebemos cerca de quase 14 mil doses da vacina, 13.680, e começou a vacinar o pessoal da saúde. E nossa torcida é que essa vacina alcance a todos, para nós sairmos dessa prisão até mesmo psicológica em que nos encontramos. Porque quando a nossa cabeça não está boa, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos achar alternativas. Então, o guarulhense pode contar, da minha parte, com um apoio a todas as decisões que forem tomadas para alavancar a economia da cidade, e à parte, eu tenho proposto um trabalho muito sólido com profissionais que possam passar adiante o seu conhecimento, porque eu trabalhei muito em feira, eu trabalhei marretando nos carnavais. Sempre há uma alternativa. Para quem busca a possibilidade, haverá sempre uma porta aberta. Talvez não seja uma porta de 4 metros de largura, seja de 80 centímetros,
Se você não conseguir passar de frente, faça um esforço e passe de lado, mas sempre haverá uma porta, e é isso que a gente está tentando fazer, tentando abrir portas. Certo. Falando em abrir portas, eu vou fazer aqui um comparativo, porque é a sua primeira candidatura. Minha primeira candidatura. Então, assim, não há uma comparação com outras, mas você já viveu de perto outras candidaturas, e essa foi bastante diferente, eu acho, penso eu, por conta da pandemia, né? Quais foram os desafios? Como é que foi fazer campanha e conseguir votos e conversar e estar próximo das pessoas e apresentar um trabalho nesse momento que a gente está tão distante e um momento tão atípico? Sabe, Renata, durante o tempo que nós entramos nesse período de pandemia, tentando respeitar essa questão da... A gente, hora ou outra, acaba que estando com um grupo em que a gente convive no dia a dia, família, filhos, e como eu estou agora com você, a pessoa mais próxima de mim deve estar cerca de quase 1,5 metro de distância, 2 metros, mais ou menos, está lá do outro lado da parede. Mas durante esse período, eu visitei as casas, eu ficava da rua e eu falava com as pessoas atrás do portão, especialmente essas pessoas que nós demos atendimento e que eu percebi que estavam passando necessidade. Então, o nosso primeiro choque nessa pandemia foi encontrar pessoas que tinham uma vida social estabilizada e que despencaram, assim, de uma maneira muito grande. E só convivendo ali no dia a dia, você começou a perceber que tinha pessoas que estavam precisando de coisas muito básicas. Então, a minha campanha, na verdade, ela teve um foco maior nos últimos 3 meses, mas a gente vem fazendo uma manutenção da aproximação com as pessoas. Eu luto pela aproximação. No meu dia a dia, eu não tenho problema nenhum em receber quem quer que seja. Se tem alguém que tem um cargo mais elevado, eu acho bacana, porque a pessoa lutou para estar ali. Se tem alguém que não conseguiu, de repente foi a ausência da ferramenta e da oportunidade, mas a matéria dessas pessoas é a mesma da minha, nós somos feitos de carne e osso. Então, a política no começo começa assim, depois a gente vai para as ruas, e hoje há um calor, um ano muito grande em torno de muitos assuntos. Nós percebemos que as pessoas ganharam voz através da internet, do Facebook, do Instagram. Há uma situação muito complicada nisso, porque a democracia é você poder falar o que você acha que deve ser falado, dentro de um respeito, é lógico, mas muitos assuntos são abordados no dia a dia sem prévio conhecimento. Nós temos um problema muito sério de fake news, dos quais eu venho enfrentando, inclusive, já há muito tempo, e é difícil as pessoas pararem para ler a notícia. Então, quando nós saímos à rua para buscar esse voto, as pessoas estavam muito enfurecidas e inflamadas por muitas coisas que não eram verdade. Esse também foi um tema muito complicado que eu acho que tende a piorar se nós, como munícipes, como seres humanos que estamos em evolução, não pararmos para pensar de que muitas vezes um travesseiro aberto no último andar soltando penas, pode ser que nunca mais alguém consiga recolher aquelas penas que foram despejadas no último andar. E a vida de outras pessoas pode ser colocada em xeque por coisas que elas nunca fizeram. E aí entra uma questão de moral, de caráter, de índole, que cada um vai expor aquilo que possui. Graças a Deus, Deus tem me ajudado de maneira muito tranquila a conviver de maneira social, sem agredir ninguém, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer as coisas ajudar a crescer e progredir. Mas eu acho que os maiores desafios da política foi esse. Foi o encontro com pessoas que estavam extremamente chateadas e magoadas, e, além disso, a necessidade que se tornou muito aparente nos tempos de pandemia. Tem muita gente passando a necessidade. E é por isso que eu defendo de que nós precisamos deixar coisas que não são tão graves de lado, né, e olharmos para pessoas. Nós precisamos olhar para seres humanos. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão na rua passando fome, necessidade, ou que têm problemas de ordem pública para ser resolvido, como um mato que está crescendo, como a manutenção de uma escola, como coisas do dia a dia que precisam girar para que a vida de todos siga da melhor forma possível. É isso, trabalho pela frente, né? Muito. Tá certo. Vereadora, obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigada por receber a gente aí virtualmente. Parabéns pela eleição. Eu que agradeço, quero agradecer essa oportunidade que foi me dada de falar durante esse tempo, dizer que o gabinete da Vanessa de Jesus está aberto para receber toda e qualquer pessoa que quiser vir aqui para trazer a sua reivindicação, a necessidade,
e dizer que nós estamos aqui para legislar para todos. Me coloco à disposição da cidade de Guarulhos. Tem coisas que têm um limite do poder do vereador, porque cada um de nós fomos eleitos, cada um no seu espaço, o deputado, o vereador, o prefeito, o poder federal, através do nosso presidente, mas cada um temos um pedacinho para atuar. E se nós contribuirmos da melhor forma possível, certamente viveremos dias melhores. Eu conto com a população também para me ajudar, porque sabedoria é ter uma escuta seletiva, é ouvir o outro e, a partir daí, tentar tomar decisões assertivas. Tá certo, Muito vereadora. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até um próximo ponto de vista. Tchau.